Eu acho que o Palmeiras vai ganhar o jogo. Acho que o Palmeiras ganha o jogo. Mas é claro que é um jogo duríssimo. O Palmeiras está no momento de reencontro tático e o Botafogo de uma certa insegurança. O fato de o Palmeiras, se eu acertar o palpite e o Palmeiras vencer o jogo, a distância real ainda vai ser de 6 pontos. E eu sempre lembro muito de 2003, primeiro ano dos pontos corridos, quando o Cruzeiro perdeu para o Juventude, para o Internacional, e a distância para o Santos, que era de 12 pontos, caiu para 6 pontos. Na época eu fazia o linha de passe na ESPN, as pessoas diziam assim, a diferença agora é de apenas 6 pontos. E eu dizia, esquece o advérbio, não é apenas, são 6 pontos. Então vai continuar sendo 6 pontos, é muito ponto. Mas eu acho que o Palmeiras ganha o jogo hoje, porque taticamente ele está no momento melhor. O Igor, a gente está vendo essa imagem do Newton Santos de noite com refletores, e é evidente que aquela imagem do último jogo, com o apagão e todo o problema que aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense, que teve que ser completado só no dia seguinte, fica ali no imaginário, sempre com receio. Será que pode acontecer de novo? Não sei se tem como o clube tomar medidas para se prevenir disso, mas existe algum tipo de mobilização, seja com a empresa responsável pela energia, seja do próprio Botafogo, para evitar que um problema como esse, num jogo tão importante como volte a acontecer? Afinal de contas, seria um prejuízo gigante imaginar que o Botafogo tivesse que refazer o jogo no dia seguinte sem a sua torcida, como já aconteceu contra o Atlético Paranaense. Tem alguma movimentação nesse sentido para evitar um novo apagão? Eu fico imaginando, diretoria de competição na CBF, imaginando uma hipótese dessa, de faltar alguns de novo no estádio. Quando é que eles entram esse jogo? Aqui, ó. O Júlio Avelar já se coça lá na entidade nesse momento, quando a gente trata dessa hipótese. Mas, enfim, o último jogo contra o Cuiabá já foi uma primeira amostra de como esse problema poderia ser suprido ali, essa situação poderia ser suprida. O Botafogo trouxe 2 geradores externos ali para ajudar na estrutura do estádio, né? Ninguém ainda entendeu muito bem o que aconteceu de fato naquele fatídico jogo contra o Atlético Paranaense, enfim, com uma troca de versões aí, de acusações com a Light, que é a empresa que fornece energia aqui no Rio de Janeiro. Mas, enfim, o jogo contra o Cuiabá, pelo menos, as coisas funcionaram, as coisas andaram. O que não andou foi o time, né? Propriamente dito, de acertar a casinha lá, apesar de ter tido um alto número de finalizações, papo de mais de 30 chutes para o gol, contra o Cuiabá, e aí tomando um gol, num apagão do goleiro Lucas Perry ali naquela saída, ele acabou tomou um pouquinho de azar também, né? Do chute que foi aí na discussão da arbitragem, né? Ele explodiu no Pita, se bateu na mão ou não, enfim, a arbitragem tratou o lance como o CNM ontem no programa, como um lance meio que inconclusivo para dizer se bateu na mão, mas a bola chega a tocar no peito, enfim. O Botafogo reclamou desse lance, mas da luz em si da estrutura foi o que se viu ali na prática no jogo contra o Cuiabá. A expectativa, pelo menos, é que essa situação dentro do clube, né, não volte a acontecer por causa das medidas tomadas posteriormente àquela partida. Então, da parte da estrutura do Newton Santos, né, o Botafogo acho que não tem uma grande preocupação, é mais se o time vai estar iluminado dentro de campo, propriamente dito ali, para superar um adversário tão complicado e o perseguidor o mais próximo deles, que é o Palmeiras hoje à noite. E, enfim, em termos de time, o time volta com o Vitor Sá, por exemplo, que é a escalação que o Lúcio Flávio entende como a ideal. O Vitor Sá que cumpriu suspensão no jogo passado. Então, nessa parte ofensiva aí, o Botafogo volta a ter o que tem de ideal para poder tentar superar o Palmeiras e seguir firme nessa luta rumo ao título do Campeonato Brasileiro, que não acontece há 28 anos. Qual seria, então, esse provável ou possível Botafogo, Igor, para o jogo de hoje? Vamos lá, nós temos, se eu pegar aqui para não errar, Lucas Perry no gol, como sempre, né, o de Plácido ali na lateral direita, Adrielson e Vitor Cuesta formando a zaga, e o Marçal, que inclusive chegou a ser vaiado no jogo passado, capitão do time, na lateral esquerda. O meio campo é com Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. O trio aí se consolidou na segunda metade, aí, a partir do segundo turno. Júnior Santos, Vitor Sá e ele, Tiquinho Soares, o artilheiro do campeonato. Sobre quem as energias e as esperanças estão depositadas aí para arrumar um bom resultado dentro de casa, nesse caso do Alvinegro. O PVC estava olhando aqui o resultado do primeiro turno entre Palmeiras e Botafogo, né? Lembrando como é que foi esse jogo, e o Botafogo venceu dentro do Allianz Parque, também com gramado artificial, e quanta coisa muda, né, de um turno para o outro. Impressionante no futebol brasileiro isso. O jogo foi no dia 25 de junho,
O técnico do Botafogo era o Luiz Castro, aquele que alguns já até se esqueceram, mas já está pelas Arábias. Escalação do Botafogo: PR, Rafael, Cuesta, Adrielson e Hugo, Tietê, Eduardo e Marlon Freitas, Tiquinho Soares, Vitor Sá e Júnior Santos. Principalmente a mudança maior, acho que é do Luiz Castro, né, na comissão técnica, depois vem Bruno Lage, e agora... E os dois laterais. E os laterais, PVC, exatamente. Os laterais, O Palmeiras teve o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez, Zé Rafael e Richard Rios, Arthur, Rafael Veiga e Dudu, e Rony na frente. O time titular da época estavam ausentes Marcos Rocha e Murilo, e Gabriel Menino. O Palmeiras jogou com 3 desfalques naquele dia. Ou seja, diante desse panorama do que aconteceu naquele primeiro turno para agora, me parece que o Botafogo mudou mais do que o Palmeiras, mas os dois mudaram na maneira de jogar desde então. Não, eu acho que o Palmeiras mudou mais taticamente, porque o Palmeiras está jogando com 3 zagueiros, com o Veiga fazendo o papel de... Eu não acho não que tem mais o Dudu, principalmente, né? Não tem o Dudu, e isso provocou a mudança tática da equipe depois da eliminação contra o Boca Juniors. E o Botafogo tem basicamente a mesma maneira de jogar, apesar de ter mudado de técnico 2 vezes, né? Do Luiz Castro para o Caçapa interino, do Caçapa para o Bruno Lage, do Bruno Lage para o Lúcio Flávio. Mas a forma de jogar é a mesma, é um 4-4-2. É um 4-4-2. É um 4-4-2. Vamos fazer o seguinte, então, já vamos antecipar a prancheta, aí você já mostra como é que joga esse Botafogo. Bora nessa? Vamos já nessa. Que a gente tocou no assunto tático, então vamos a ela. Prancheta do IPVC. Tentar sem reflexo aqui, ó. É um 4-4-2. A questão só é o Eduardo, né? É um pouco daquilo que eu falo do Fortaleza, parecido com o Fortaleza, do Vojvoda. O Eduardo, ele joga à frente da linha de 4 homens do meio campo: Júnior Santos, Tietê, Marlon Freitas, Vitor Sá. Eduardo. Você pode chamar de 4-2-3-1. Tá? Então fica Marlon Freitas e Tietê, Júnior Santos, Eduardo e Vitor Sá. Mas eu prefiro chamar de 4-4-2 porque o Eduardo se junta ao Tiquinho, mas volta para marcar o primeiro volante. Então, essa é a função. Esse formato, ele sobrevive com o Luiz Castro, com o Caçapa, com o Bruno Lage e com o Lúcio Flávio. É a mesma forma de jogar. O Eduardo por aqui. O que mudou, às vezes, com o Bruno Lage foi que ele pegava o Tietê e jogava o Tietê para cá, às vezes o Tietê para a lateral direita. Então, o que o Bruno Lage muitas vezes quis fazer? Um meia pelo lado do campo para ter um ponta do outro lado do campo. Esse cenário. Hoje ele tem um ponta, como o Luiz Castro fez na maior parte das vezes, um ponta pela direita e um ponta pela esquerda, que quando o time tem a bola, chegam à frente, quando perde a bola, volta e forma a linha de 4 para defender, que é o que vai acontecer. Por que o Palmeiras mudou mais no meu modo de entender? Porque o Palmeiras jogava assim. De fato, 4-2-3-1. Só que quando tinha a bola, o Abel puxava o Marcos Rocha para fazer saída de 3, empurrava o Arthur pela direita, jogava o Piquerez para dar amplitude por dentro, jogava o Dudu por dentro, invertendo com o Piquerez, e fazia um 3-2-5 para atacar. Agora, o que é que ele está fazendo? Do ponto de vista ofensivo, ele faz a mesma coisa, só que a construção se dá com o Luan. Então, aqui vai ser muito importante para o Botafogo marcar com o Eduardo e com o Tiquinho a saída dos 3 zagueiros. E o Palmeiras vai precisar de muita qualidade no passe do Gustavo Gomes e do Luan, que está saindo para se colocar numa posição diferente. E aí, ora, o Luan vem à frente da zaga e faz um losango de meio campo. Outras vezes, ele vem junto com a zaga. Isso representa deixar o time num 3-4-1-2. Com isso, o Veiga aproveita esse espaço, entra como centroavante e vem nas costas dos volantes.
E o time joga grande parte do jogo sem centroavante, com o Hendrick saindo da direita para dentro e o Breno saindo da esquerda para dentro, num movimento que abre a defesa do adversário e permite ao Veiga entrar por trás para ser o finalizador, como foi contra o Bahia. Então, taticamente, o time mudou. Embora a gente veja, com o jogo construído, ainda os 3 atrás, agora Gustavo Gomes, Luan e Murilo, os 2 médios, Richard Rios e Zé Rafael, e aí você abre o Mike na direita, o Piquerez na esquerda, Hendrick, Breno e Rafael Veiga por dentro. Então, com a bola, continua 3-2-5, mas a construção do time é completamente diferente do que era no primeiro turno.